Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Quando você veio a conhecer a sua esposa ou seu esposo, isso foi uma ocasião memorável. Quando você observou a sua primeira festa dos tabernáculos, isso foi uma ocasião memorável. Quando a Igreja de Deus foi inicialmente fundada, isso foi uma ocasião memorável. Quando o Espírito de Deus foi inicialmente dado nesse acontecimento especial em que a Igreja de Deus foi fundada. Isso certamente foi algo muito especial e que é descrito em Atos, capítulo 2. Queridos irmãos, hoje vamos ver a promessa do Pai. Quando a promessa do Pai foi cumprida, no dia de Pentecostes de 31, e através dessa promessa do Pai, vemos que existe o processo de regeneração e de renovação, pelo qual nós precisamos ser renovados para ser um novo homem ou uma nova mulher. Vamos então começar a ler em Atos capítulo 1, versículo 3, quando Lucas está a descrever, e ele disse assim, a estes também, depois de ter padecido, falando acerca de Jesus Cristo, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo, depois de ter ressuscitado, apareceu por 40 dias e falou aos discípulos acerca do reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes não se ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. A promessa do Pai. Esperarem pela promessa do Pai. Por isso, ficaram em Jerusalém até receberem a promessa do Pai. Continuando a ler no versículo 5, porque João Batista, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhe Jesus Cristo, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samária e até aos confins da terra. E por isso vemos aqui a promessa do Pai foi recebida pelos apóstolos, que foram instruídos a ficarem em Jerusalém até receberem essa promessa. E assim, em Atos capítulo 2, versículo 1, lemos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Note que não diz ao dia de Pentecostes. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. A palavra grega é a palavra 45 da concordância de Strongs, que significa sumpleirau, que significa, se for, por exemplo, encher um copo de água, uma jarra, é encher completamente, até está cheia. Completamente. Mas, neste contexto, é de estar completamente cumprido. O significado deste dia está completamente cumprido. Não há nada mais a fazer para
preencher o significado deste dia, que está ligado claramente ao sacrifício de Jesus Cristo, à sua ressurreição e à sua aceitação como o nosso sumo sacerdote para nós, para o nosso benefício. E assim diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isto é, ao estar completamente cumprido o significado deste dia, não há mais nada no futuro a acontecer para cumprir o significado do dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos concordamente no mesmo lugar. Se vocês lerem um bocadinho mais adiante, estavam reunidos no templo. É o que se lê um bocadinho mais adiante. Lê-se que estavam no templo. Porque em que casa é que poderiam estar para ter tantas pessoas, todas juntas? É claro que foi no templo. E depois diz, de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e entrou e encheu toda esta casa. Como eu disse no templo, versículo, parece que é versículo 46. Exatamente, versículo 46. Perseveram unânimes no templo. E por isso estavam no templo, estavam nesta casa, onde estavam assentados. Então vê-se que apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Queridos irmãos, estas línguas de fogo fazem-nos lembrar do exemplo da sarça que ardia no fogo, quando Moisés foi inicialmente chamado para ir ver o que é que se passava, em Êxodos capítulo 3, versículo 2, e também nos faz lembrar que os israelitas, quando saíram do Egito, estavam a ser guiados por uma coluna de fogo, como podem ler, por exemplo, em Êxodos 13, versículo 21. E o fogo identifica a presença de Deus, mas, como lemos no caso de João Batista e Pedro e Paulo, também usaram o fogo para indicar o julgamento de Deus. E por isso, a presença de Deus é muito importante. É como um fogo que nos dá uma energia, um fogo interno para fazer, um zelo para fazer a obra de Deus. Mas também vai haver um julgamento final se não atuamos, se não usamos o Espírito de Deus neste processo de renovação do velho homem para o novo homem. E então vê-se aqui que foi uma ocasião memorável. Por exemplo, no versículo 5 diz, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. E está claro, estavam ali presentes a essa hora no templo, cerca das 9 horas da manhã, a hora que faziam, digamos assim, a oferta da manhã. Quando depois se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí está o milagre das línguas. Cada um ouvia-os falar no seu próprio idioma. Estavam, pois, atónitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como é que os ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Como é que podemos estar a ouvi-los no nosso idioma materno? Porque alguns eram partos, outros eram dos medos, da Medo-Pérsia, outros eram do Ilamitas, e outros da Mesopotâmia, outros da Judeia, da Capadócia, outros de Ponto e Ásia, da Ásia, outros da Frígia, outros da Panfilha, outros do Egito, e outros das regiões da Líbia, nas imediações da Cirene, e romanos.
que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, crentes e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas maternas as grandezas de Deus. E por isso vê-se aqui que foi uma ocasião especial. O milagre das línguas não era só uma pessoa falar numa bagunça, estavam a falar nas línguas maternas dessas pessoas que ouviam e entendiam. E isso chamou a atenção a todo mundo. E por isso, quando o Espírito de Deus foi inicialmente, digamos assim, dado aos apóstolos, esse acontecimento chamou a atenção das pessoas, mas o propósito de chamar a atenção às pessoas é para chamar a atenção à mensagem que estava a ser dada, para entenderem a informação que estava a ser dada. O Evangelho de Jesus Cristo, que era parte do Evangelho do Reino de Deus. A boa nova de que era através de Jesus Cristo que nós somos lavados, perdoados, reconciliados e que agora podemos ser regerados como filhos de Deus. E por isso agora, nós que temos o Espírito Santo de Deus, somos as primícias. As primícias, os primeiros gerados. Não, ainda não nascemos de novo, porque isso vai acontecer à ressurreição. Entretanto, temos que vencer até ao fim e temos que usar este poder do Espírito Santo, este poder do Altíssimo, para renovar as nossas mentes e os nossos corações. Porque lemos que o Espírito Santo escreve nas nossas mentes e nos nossos corações o caminho de Deus, a lei de Deus. Então vê-se que Pedro ficou, digamos assim, cheio de coragem e falou corajosamente e disse, no versículo 14, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém. Ele deu um aviso: tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês estão a pensar, porque isto é só a 3ª hora do dia. São 9 horas da manhã. A hora dos sacrifícios da manhã. Mas o que acontece é que lhe foi dito por intermédio do profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Isto é, falarão das glórias, das grandezas de Deus. E, queridos irmãos, o Espírito Santo foi, nessa altura, derramado pela primeira vez, digamos assim, a um grupo de pessoas. E vê-se que houve 3.000 pessoas que nesse dia receberam o Espírito Santo. Queridos irmãos, isto é simbolismo, como lemos em Romanos 8, versículo 23, que vamos ler daqui a pouco, que nós somos as primícias do Espírito. O dia das primícias representa que é o dia em que somos as primícias do Espírito. Somos os primeiros a receber o Espírito Santo de Deus.
Ora, lendo um bocadinho mais adiante, em versículo 32, lê-se assim: a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Sim, Jesus Cristo ressuscitou. Ressuscitou no sábado. Durante essa semana, ele morreu no dia da Páscoa, que foi uma quarta-feira. Ele morreu numa quarta-feira, cerca das 3 da tarde. Por volta das 6, perto ou quase em cima do pôr do sol, ele foi enterrado no sepulcro. De acordo com a profecia de Mateus 12:40, ele esteve na sepultura 3 dias e 3 noites. E por isso, 3 dias depois, quinta, sexta, sábado. Ao fim do sábado, 3 dias e 3 noites, 72 horas depois de ser enterrado, ressuscitou. Ressuscitou. E por isso vemos aqui que, sim, Jesus Cristo ressuscitou ao sábado, à volta do pôr do sol. E depois, no dia seguinte, que era o primeiro dia da semana, quando as damas foram lá, ele já não estava no sepulcro, porque já tinha ressuscitado. E eles então se encontraram com ele, e lemos que também ele subiu ao céu para cumprir a profecia ou o exemplo do movimento do molho, para ele ser aceito a nosso favor, para nós, como lemos em Levíticos 23, versículo 11. Ele foi aceito como nosso sumo sacerdote. O seu sacrifício foi oficialmente aceito a nosso favor. Ele foi exaltado, nesse momento, foi exaltado ao lado do Pai. É o que diz aqui. Exaltado, pois, à destra de Deus. Então ele recebeu a promessa do Pai. A promessa de dar o Espírito Santo a nós. A promessa para o Espírito Santo ser derramado em nós, uma vez que ele tinha sido exaltado à posição do nosso sumo sacerdote, que ele tomou, depois de andar pela terra por 40 dias, ele então voltou, esteve nessa posição e nos envia o Espírito Santo no dia de Pentecostes. E assim, o significado do dia de Pentecostes foi cumprido, de o Espírito Santo ser derramado à humanidade. E por isso esse é o significado simbólico do dia de Pentecostes. A realidade. A realidade do dia de Pentecostes foi que recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é derramado e nós somos as primícias do Espírito. Continuando a ler no versículo 34. Porque David não subiu aos céus, mas David ele próprio declara: disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus Pai ao meu Senhor Jesus Cristo: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Era comum os conquistadores colocarem os pés no pescoço dos líderes que tinham sido vencidos, como símbolo do estado de sujeição a que foram reduzidos e da extinção total do seu poder. Isso é de acordo com o comentário de Bullinger. Ora, continuando então a ler, no versículo 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração.
E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que vamos fazer? Então começaram a acreditar que o que é que tinham feito? Que tinham crucificado o Senhor, o Salvador, o Messias. Tinham-o crucificado. E então respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e se recebereis o dom do Espírito Santo. É claro, isto é uma fórmula muito sumarizada aqui, mas que uma pessoa pode analisar isso em muito maior detalhe, que várias coisas têm que acontecer, mas esses 3 pontos principais é que têm que acreditar, têm que ter fé, têm que se arrepender e têm que ser batizados em nome de Jesus Cristo. E depois, seguindo ao batismo, pela imposição das mãos, recebem o Espírito Santo de Deus. Veja aqui em Atos, capítulo 8, versículo 16. Atos, capítulo 8, versículo 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, isto é quando os apóstolos foram a Samaria, porque sabiam que a palavra de Deus tinha chegado a Samaria, então os apóstolos foram lá, e porque não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente, isto é o Espírito, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor. Então, do Senhor Jesus. E por isso é mais, como vemos quando observamos os detalhes, do que ser simplesmente batizado em nome de Jesus Cristo. Porque então vê-se aqui, então lhes impunham as mãos, versículo 17, e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, o mágico, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, aí vê-se que era necessário que fosse uma pessoa que tivesse essa autoridade de Jesus Cristo. Tem que ser uma pessoa que tem essa autoridade de Jesus Cristo. Não é uma pessoa que, sim, faz a ele próprio: olha, eu sou um ministro de Jesus Cristo agora. Não. Tem que receber essa autoridade através de Jesus Cristo, de outros ministros de Jesus Cristo que passaram, digamos assim, esse cordão de um para o outro. Os apóstolos passaram a outros e Paulo passou a Timóteo e assim isso continuou. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Mas o ponto que eu estou a sublinhar aqui, queridos irmãos, é para receberem o Espírito Santo era preciso ter fé, era ser arrepender, ser batizados em nome de Jesus Cristo, e após o batismo era necessário a oração com a imposição das mãos do servo de Jesus Cristo, com a autoridade de Jesus Cristo, para eles poderem receber o Espírito Santo. E por isso vemos aqui esta sequência muito importante. Vamos então continuar a ler agora em Romanos capítulo 8, porque vemos que a promessa do Pai é quando o Espírito Santo foi derramado, e vimos também que o Espírito Santo é dado após o batismo pela imposição das mãos. Vamos agora ler um bocadinho mais acerca do Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, começando a ler do versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem no homem, o nosso Espírito, de que somos realmente filhos de Deus. Porquê? Porque nos regenera, porque nos, digamos assim, faz uma conceição nova espiritual. Não é só a conceição quando fomos feitos seres humanos, quando a semente de um homem,
o seu pai físico, entrou no ventre da sua mãe física, então você foi gerado. Houve esta concepção em que você foi gerado como um filho humano, mas tem que ser regerado, uma regeração do Espírito. E por isso diz, o Espírito testifica com o nosso Espírito. Porquê? Porque o Espírito de Deus se uniu com o nosso Espírito e isso testifica que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus. Estamos a entender isso? Ou simplesmente lemos as palavras e não tem significado? O significado de sermos herdeiros de Deus entra na sua mente e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Seremos glorificados no futuro, irmãos. Não é o simbolismo do dia de Pentecostes, porque o simbolismo do dia de Pentecostes foi cumprido. Quando recebemos o Espírito Santo, somos as primícias, somos os primeiros do Espírito. Porque leia aqui no versículo 23. E não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Nós somos as primícias do Espírito. Queridos irmãos, o dia de Pentecostes, o dia das primícias, é quando nós nos tornamos as primícias de Deus. Como? Recebendo o Espírito Santo de Deus que é derramado em nós. Somos as primícias do Espírito. Vejam também em 1 João capítulo 3. Em 1 João capítulo 3. Porque sim, somos as primícias do Espírito. Mas ainda não nascemos como viremos a ser. O nosso corpo ainda não foi transformado num ser espiritual. Ainda somos um ser físico. Mas já somos filhos de Deus. No momento em que a semente do seu pai físico entrou no ventre da sua mãe e a sua mãe ficou grávida, nesse momento você, aquele êmbrio que veio a crescer até ser um bebê, a partir desse momento, aquele êmbrio, aquele bebê, foi o filho desse pai físico. Se tornou o filho desse pai físico, embora ainda não tivesse nascido. E é o que lemos em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Ver que grande amor nos tem concedido o Pai a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Somos gerados pelo Espírito Santo. Temos, digamos assim, o DNA espiritual do Pai misturado com o DNA do nosso corpo físico. O Espírito de Deus com o Espírito do homem. Por essa razão o mundo não nos conhece, por não o conheceu ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas, continuo a ler, ainda não se manifestou o que veremos de ser. Ainda não nascemos de novo. Ou essa história diz, olha, você aceitou Jesus Cristo e agora nasceu de novo. Não, não nasceu de novo. Sim, você precisa trabalhar em desenvolver-se espiritualmente do velho homem para o novo homem, mas ainda, tecnicamente, ainda não nasceu. Sim, já foi gerado, mas ainda não nasceu. E por isso ainda não se manifestou o que veremos de ser.
Agora somos as primícias do Espírito, mas ainda não somos o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele. Seremos do mesmo género que Jesus Cristo é. Seremos seres espirituais. Então, quando é que nos vamos transformar ou mudar? Quando Jesus Cristo é revelado. À vinda dele. À segunda vinda de Jesus Cristo. Quando Deus faz os inimigos de Jesus Cristo estarem aos pés de Jesus Cristo, sujeitos a ter os pés de Jesus Cristo no pescoço desses líderes. E isso simboliza que quando Jesus Cristo vier para pôr esses debaixo da sua liderança, isso significa uma guerra. Isso significa uma grande batalha. Guerra. Que é simbolizado pelo dia das trombetas, que é um tempo de guerra. É quando Jesus Cristo vier, é quando nós vamos ser transformados. É o que diz aqui. Quando Ele se revelar. Por isso, o dia das primícias, o dia de Pentecostes, é quando a promessa do Pai foi cumprida. Quando Deus derramou o poder que nos regenera. E esse poder nos ajuda a nos renovarmos. E por isso nós somos as primícias do Espírito. Nós, entretanto, ainda temos que vencer até ao fim. Até à vinda de Jesus Cristo. Ou, quando nós falecemos, temos que continuar a vencer. Qual dessas vem primeiro? Depois, à ressurreição, seremos mudados, transformados, ou se estamos vivos, transformados, para seres espirituais. E então nós seremos os primeiros no reino de Deus. E tal como lemos em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago, capítulo 1, versículo 18. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou, Ele nos regerou pela palavra da verdade. Porquê? Porque foi a sua promessa. Essa palavra da verdade. E Deus não mente. Ele então enviou o seu Espírito para que fôssemos como que as primícias das suas criaturas. Somos como que as primícias das suas criaturas. Queridos irmãos, como o comentário de James Fawcett Brown descreve, diz assim: nós somos as primícias das criaturas regeneradas de Deus e o penhor da regeneração final da criação. Como lemos em Romanos 8:18 e Romanos 8:23, que eu acabei de ler há pouco. Onde também o Espírito, o agente divino da regeneração do crente, então o crente é denominado as primícias, isto é o penhor de que a regeneração agora começou. Então, esta regeneração pelo Espírito Santo é o poder de Deus que está em nós para nos ajudar a renovarmos, a mudarmos do velho homem para o novo homem. Então, como um ponto de revisão, o que é
a regeneração. Hoje nós estamos, digamos assim, ligados pelo Espírito Santo, como se fosse, digamos assim, um cordão umbilical, e por isso somos cidadãos do reino de Deus, como lemos em Filipenses 3, versículo 20, porque essa é a nossa pátria, é a nossa verdadeira nação. Mas nós ainda não estamos transformados, nós ainda não somos seres espirituais, nós ainda somos carne e sangue. Mas sim, somos filhos de Deus. Somos as primícias de Deus, as primícias do Espírito. Mas ainda não nascemos pela segunda vez. Nós somos gerados pelo Pai, se temos o Espírito Santo em nós. Ainda estamos a crescer em aprendizagem. Está claro, se nós não desistirmos, isto é, se nós não causarmos o nosso próprio aborto. Porque Deus nunca nos vai abortar, digamos assim. Deus nunca nos deixa, nunca nos desamparará. Nunca! Nunca! É só se você e eu virarmos as costas e andarmos para trás. E por isso nós somos embaixadores. Embaixadores do reino de Deus. Não somos representantes deste mundo. Não nos devemos envolver na politiquice deste mundo. Nós somos da família de Deus, do reino de Deus, seus filhos, embora ainda não transformados ou nascidos, ainda não sendo revelado o que veremos ser. Somos membros dessa família real. Se nos mantivermos fiéis até ao fim. E então o que é que isso tem a ver com a renovação? Queridos irmãos, a semente do Espírito Santo, que foi adicionada ao espírito humano, à conversão, quando fomos convertidos, cresce em nós. Isto vai nos renovando. E nós precisamos de estarmos, digamos assim, a alimentar para não apagar o Espírito Santo, para que possa crescer em nós. Até que nós venhamos a ser mudados para Espírito, à vinda de Cristo. Nós precisamos desse pão diário, o pão que vem do céu. Esta semente, que é o Espírito de Deus em nós, tem que ser, digamos assim, alimentada. Tem que receber nutrição espiritual. Então o Espírito Santo de Deus, na nossa mente, é a natureza de Deus em nós. E esta natureza de Deus em nós, que está a crescer em nós através do Espírito Santo de Deus, faz com que nós possamos pensar e atuar como Ele pensa e atua. E vejam então aqui em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Começar a ler do versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, quando se manifestou a bondade de Deus Pai, qual é essa bondade de Deus Pai que foi manifestada a nós? Esse amor dele para connosco foi Ele em nos enviar o seu Filho para morrer por nós.
não por obras de justiça praticadas por nós, não porque eu ou você somos tão boas pessoas que Ele é que nos enviou Jesus Cristo, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou, ou digamos assim, começou o processo que vai causar ao fim deste processo a salvação. Nos retirou do mundão, nos ajuda a vencer as fraquezas da carne e Ele finalmente cumprirá o que Ele iniciou em você e em mim. Ele cumprirá, desde que você e eu não virem as costas. Diz assim, Ele nos salvou mediante o lavar, mediante a lavação de quê? De regeneração, regenerador do Espírito Santo, que nos gerou de novo e que nos renova a nossa mente e o nosso espírito através do Espírito Santo. Do Espírito Santo que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso, irmãos, isto tem tanto significado. Tanto significado. A fim de que o ponto final, a meta, é a fim de que somos justificados pela sua graça, nos tornamos seus herdeiros, conforme nós, porque fomos justificados gratuitamente, agora temos que fazer a nossa parte, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, irmãos, e quero que, no tocante a estas coisas, faças afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Temos que realmente fazer boas obras. Temos que mudar do velho homem para o novo homem. Temos que ver os frutos. Temos que produzir frutos na nossa vida. Temos que produzir frutos. Tem que haver uma mudança. Vejam em João, capítulo 15. João, capítulo 15. João, capítulo 15. Começar no versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vai haver um julgamento. Estamos num processo de julgamento. Estamos num processo como um agricultor a podar a árvore. Temos que dar fruto. Se não der fruto, vai cortar aquele ramo. E você vai sair do corpo de Cristo. Temos que produzir fruto. Não é que Deus nos vai abortar, nós nos abortamos a nós próprios se não produzimos fruto. É a nossa decisão. É o nosso livre-arbítrio. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Mantenham-se na videira. Mantenham-se na videira verdadeira. Eu permanecerei em vós. Eu não vos deixarei. Nunca vos desampararei. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceres em mim. Temos que permanecer em Cristo, obedecer aos mandamentos dele, viver da maneira que sabemos, temos que mudar a nossa, do velho homem
para o novo homem, temos que usar o Espírito Santo de Deus para renovarmos a nossa mente e o nosso coração. Porque diz em versículo 5, Jesus Cristo diz: eu sou a videira e vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A pergunta então é: você está a produzir fruto? Ou melhor, a pergunta seria: você está a permanecer em Cristo? Porque quando vivemos no caminho de Deus, no caminho verdadeiro, vamos produzir fruto. É pelos frutos que sabemos quem são os verdadeiros servos de Deus. Porque, irmãos, há muitos falsos profetas por aí, muitas falsas pessoas. Leia em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Isto é parte do Sermão do Monte. E sabemos aí que lemos que o caminho é apertado. O caminho é apertado. Vejamos lá. Mateus, capítulo 7, versículo 12, se não estou errado, ou 13. Mateus 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. Porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos. Porque é estreita a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. São poucos os que acertam com ela. Poucos, irmãos. Poucos. Pouquíssimos. E se você, de facto, está a seguir este caminho, você reconhece que é um muito raro entre outros, porque são muitos poucos. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Frutos. Quais são os frutos que produzimos? Como lê aí, toda a boa árvore produz bons frutos. Mas a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Vai haver um julgamento. Sim, o Espírito de Deus é como a chama. Nos dá um zelo, nos dá uma energia para viver o caminho de Deus. Mas se não seguirmos, vamos ser lançados no fogo. Isso não vai ser nada agradável. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Que frutos você está a produzir? Sim, o Espírito Santo tem várias qualidades, como lemos em Gálatas capítulo 5, 22 e 23, tem qualidades de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E nós temos que usar esses atributos do Espírito Santo em nós para produzir frutos na nossa vida. E por isso você e eu precisamos de usar os talentos, as habilidades que Deus lhe deu a você. A cabeça que Deus deu a você, a boca, as mãos, as pernas,
a energia que Deus lhe deu a você e, além disso, outros atributos espirituais que Ele também tenha dado, adicionalmente. Mas você tem que usar os talentos que Deus lhe deu, físicos e espirituais. Veja, em Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30. Vemos aí a parábola dos talentos. Um homem tinha certos talentos. Então, a um foi dado 5 habilidades, 5 talentos, habilitações. E ele os usou. E até desenvolveu mais. Estudou e pôs mais coisas e desenvolveu mais talentos, mais habilitações na sua vida. E o outro tinha 2, a mesma coisa. Mas o outro tinha 1, escondeu, não usou. E vocês veem aí que Jesus Cristo não estava feliz com isso. Temos que usar os talentos, mesmo que você só tenha 1. Se você tem 1 e faz 2, é um incremento de 100%. Se você tem 5 e faz 10, é um incremento de 100% também. E por isso, não importa quantos talentos é que você tem, é qual é o crescimento. Você está a ter um crescimento de 100%? Temos que usar os talentos, as habilitações físicas e espirituais que Deus nos dá. Veja também em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Aí está a falar de talentos espirituais, habilitações espirituais. Para quê? Para quê? Para servir o corpo de Cristo. Ou, noutras palavras, para edificar, para construir, para desenvolver, para ajudar o desenvolvimento do corpo de Cristo, que é a Igreja de Deus. Temos que usar esses talentos para ajudar uns aos outros na irmandade. E por isso lemos em 1 Coríntios capítulo 12, dizendo, ora, os dons, esses talentos são diversos, mas é o mesmo Espírito de Deus que nos dá. O Senhor é o mesmo. Sim, os talentos podem ser talentos de sabedoria. Você tem sabedoria. Você é sábio. Você tem um certo conhecimento. Você tem a fé. Você tem esperança de que Deus vos cura e por isso você vai dar encorajamento a outras pessoas. Você sabe falar das glórias de Deus e encorajar a outros, isto é, profetizar. Você, por exemplo, consegue discernir e ver coisas boas de coisas más. Você, por exemplo, tem um talento de falar em vários idiomas para ajudar a obra de Deus. Você é capaz de ser um tradutor, um interpretador, para ajudar a obra de Deus. Use esse talento para ajudar a igreja. É o que diz aqui, no versículo 7, 1 Coríntios 12. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso para a edificação da igreja. E Deus dá a você um talento e dá a mim outro talento e dá a outra pessoa um talento diferente conforme Deus decide. É o que lemos no versículo 18. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe apruve. Deus põe você no corpo e dá a você certos talentos. Você, por isso, tem certos talentos de ser, por exemplo, um braço, ou de ser um dedo, ou de ser um ombro, ou de ser um joelho, falando fisicamente, mas você está a entender que, espiritualmente, Deus dá a você certos talentos. E temos que os usar para edificar o corpo.
E depois diz, mas ao fim desse capítulo, procurai com zelo, no versículo 31, os melhores dons. E depois está a falar que o melhor dos dons é o amor, o carinho, o cuidado pelos irmãos. Sim, depois diz, ao fim do capítulo 13, versículo 3, sim, permanecem três, a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Queridos irmãos, precisamos de usar o Espírito de Deus para nos renovarmos e para sermos pessoas melhores e diferentes. Precisamos de ter a certeza que estamos a usar o Espírito de Deus para fazer a nossa chamada certa e segura. Vejam em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 2. Eleitos, nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Isto é, fazendo-nos santos. O Espírito nos ajuda a sermos diferentes. Isto é, a renovação do Espírito, a santificação do Espírito para a obediência. Para obedecermos a Deus. E a expressão do sangue de Jesus Cristo para nos perdoar quando fazemos coisas erradas. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito é Deus e Pai, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E por isso leem um bocadinho mais adiante, no versículo 5, que sois guardados. Esta é para uma esperança, porque sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. O dia de Pentecostes é as primícias do Espírito. O último dia representado o significado da vinda de Cristo, que é o dia das trombetas. E, queridos irmãos, nós fomos regenerados, como diz no versículo 3, simbolizado pelo dia de Pentecostes. E vamos ser salvos, finalmente, representado ou simbolizado pelo dia das trombetas. Veja em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, o poder do Espírito Santo, nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Estão a entender? Estão a entender? Pelo seu divino poder, que é o Espírito Santo de Deus, nos foram dadas todas as coisas, tudo o que nós precisamos para nos sermos transformados, para nos renovarmos, para sermos seres espirituais, para conduzir à vida eterna e à piedade, isto é, sermos como Deus é. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou, por conhecermos bem aquele que nos chamou, que é o Pai, e conhecemos o Pai através de Jesus Cristo, porque Ele é a imagem do Pai. Nos chamou para quê? O Pai nos chamou para quê? Para a sua própria glória e virtude. Sim, é para a glória de Deus, mas vamos receber a glória de Deus também. Temos aqui um significado duplo, uma vez mais. Vamos estar, claro, ser muito inferiores, vamos receber a glória, vamos ser como Deus é, mas muito mais inferiores, está claro. Deus tem um grande plano para você. Versículo 4.
pelas quais, isto é, todas as coisas que o Espírito Santo, o poder de Deus nos dá, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, seres participantes da mesma natureza que é a natureza de Deus, livrando-nos das corrupções, das paixões que há neste mundo. Queridos irmãos, e quando é isso? Vejam também um bocadinho mais adiante. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Temos que estar a desenvolver e a crescer e a renovar com a ajuda do Espírito Santo, para chegarmos ao pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, como diz no versículo 8. Por isso, irmãos, versículo 10, procurai com diligência cada vez mais, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçarás em tempo algum. Não vão sair da Igreja de Deus, não vão sair do corpo espiritual de Cristo. Isto é, vão receber a vitória. E então vejam também no capítulo 3, versículo 4. Várias pessoas vão perguntar, mas isto tem tudo continuado da mesma maneira. Porque diz, pessoas vão dizer, olha, as coisas permanecem como... Mas, queridos irmãos, vai haver um julgamento, vai haver um dia de juízo e a destruição dos ímpios, como lê no versículo 7, porque vai haver um fogo, vai haver um julgamento. Então o que é que nós temos que fazer? O que é que nós temos que fazer, queridos irmãos? Nós temos, amados, temos que nos acautelar, como diz no versículo 17, para que não suceda que, arrastados pelos erros destes insubordinados que existem à volta do mundo inteiro, as pessoas no mundão que estão nos a afetar, para não cairmos da nossa própria firmeza. Mas antes precisamos de crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, cuidado. Estamos a ser prevenidos. O Espírito Santo de Deus nos regenera e nos renova, mas temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.